Fala turma, boa noite, vamos chegando. Hoje vamos ter uma live aí muito bacana com o Eduardo Valias, falando aí sobre mercado de trabalho, como se preparar melhor aí, né, para esse novo mercado de trabalho. Vai ser muito interessante. Já queria de antemão aí chamar vocês para anotarem, né, um aprendizado pelo menos aqui e aplicar e repostar aí o que você aprendeu dessa live. Isso estimula a gente a continuar fazendo esse tipo de live também da área de desenvolvimento pessoal, planejamento de carreira, tá bom? Então, boa noite aí todo mundo que está entrando, Lucas, Gustavo, Otto, Beatriz, todo mundo que está entrando aí, Daniela, Gustavo, boa noite meu amigo, já o Eduardo já deve estar entrando aí. E assim que ele entrar, a gente começa. Então, um convite aí para vocês. Ó, hoje eu tô com um caderninho aqui, a caneta na mão, porque eu vou aprender muito, né? E o Eduardo é veterinário, teve uma carreira muito bacana aí dentro da indústria animal e dentro de uma grande multinacional. Ele trabalhou na Nutron Cargill por muito tempo. Então, ele treinou muitas pessoas, contratou, liderou. E ele tá entrando aqui agora. Vou chamar ele aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eduardo, eu te convidei aí, cara. Vê aí se apareceu. Opa, boa noite, Eduardo. Tudo jóia? Boa noite, beleza, Gustavo? Tudo bom, tudo bom. Então tá joia. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E aí? Tá me ouvindo? Bom demais, tá? Tá 100%, tá 100%. Tá Show de bom. bola. Primeiramente, Eduardo, agradecer, né, imensamente essa oportunidade aqui. Eu acho que você vai ter muito a contribuir com essa galera aí, contando um pouco da sua história, da sua carreira profissional, né? E eu acho que hoje o intuito aqui, eu como entrevistador, é tentar arrancar aquelas sacadas aí do backstage, porque uma coisa que eu acho muito importante, né? Às vezes quem está de fora, né, vê o palco, né, mas não sabe que também você passou por momentos de decisão, né? Teve aquele É. ponto de inflexão na sua carreira que você não tinha 100% de certeza. Então, hoje o intuito aqui é tentar fazer algumas perguntas aí que ajude a passar um pouco, né, do que você vivenciou. Eu acho que tem muita coisa que foi aplicada numa outra época, mas que ainda é um ensinamento que é milenar, que continua sendo importante, e outras coisas que você já viu que mudou e que pode colaborar, né? Então, eu já queria, de antemão, dar uma boa noite para todo mundo que está aqui conosco hoje. Encaminha aí para algum colega seu. O intuito nosso aqui do Tracking, eu, o William, a Kézia e o Ramon, é estar trazendo conteúdo técnico de qualidade, mas também nessa parte de desenvolvimento pessoal, planejamento de carreira. Por isso que essa live aqui hoje é com essa temática. Então, se você hoje, eu gostaria de desafiar, se tiver algum aprendizado que você tirar aqui hoje, reposta aí, marca a gente, que a gente vai ficar muito feliz em fazer mais lives desse tipo, trazer convidados tão bacana igual o Eduardo. E eu já estou aqui, Eduardo, com um caderninho, a caneta na mão para anotar aqui que eu vou aprender muito. Não, eu que aprendo E sempre, Gustavo. show de bola. Conta aí um pouquinho, ô, Eduardo, para a turma, um pouquinho aí, assim, a sua história, né, de um pouco da vida e da carreira, que eu acho que andam juntos. E o que você puder aí também de frisar, brifar, onde foram os pontos aí de inflexão, né? Talvez no momento de ir para a faculdade, depois que formou, o primeiro emprego, esses desafios aí que eu acho que vai ser bem bacana, a sua história é muito legal. Tá joia. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Aqui deu uma falhadinha, não sei se é na minha internet aqui ou na sua. Eu estou em hotel em Castro, no Paraná, mas estou no 4G firme aqui, tá? Bom, vamos lá, Tá bom, gente. mas Obrigado pela oportunidade. Eu sou mineiro, né, do sul de Minas. Eu sempre comento com meus filhos que eu dei muita sorte na vida, né?
E a primeira delas foi nascer no berço que eu nasci e gostar de acordar cedo. Eu sempre brinco isso, né? E mesmo gostando de acordar cedo, eu nunca consegui acordar antes dos meus pais, né? Então, quando eu acordava, eles já estavam trabalhando, estavam na lida. Minha mãe, na década de 80, tocava uma fazenda do meu avô, então ela foi pioneira, né? Eu vejo hoje a mulher conquistando espaços, então isso para mim é uma coisa de dentro de casa, né? Foi uma grande lição. E eu nunca pensei em fazer outra coisa, Gustavo, a não ser veterinária. Eu sempre gostei de produção, né? Eu sou a sétima, eu e meus irmãos, nós somos a sétima geração na mesma propriedade e fui criado na fazenda, né? Então, meu mundo era ficar perto de vaca. E meu avô produzia leite, café, e fui criado ali. Então, nunca pensei em fazer outra coisa, nunca tive outra opção, né? E fiz veterinária, né? Consegui sair de casa com 14 anos. Minha mãe sempre colocou a gente para fora de casa. E eu tenho uma gratidão muito, muito grande, cara, porque fui estudar no Colégio Dom Silvério, em Belo Horizonte, um colégio muito puxado, né? Grande, eu caipira da roça, né? E falando Uhum. porta, e sempre falei, nunca deixei de falar, mas chegava no final do mês, cara, minha mãe falava, mãe, chegou o boleto do colégio, né? Isso em 1985, muitos de vocês nem tinham nascido, eu tinha 14 anos. E minha mãe criava porco para pagar o colégio, né? Então, meu avô dava para ela lá o milho, ela criava, enfim. E hoje que eu sou pai de 2 filhos, cara, eu tenho um orgulho muito grande dessa história, sabe? Enfim, fui estudar em Belo Horizonte, fiz veterinária, comecei em Alfenas até, eu não passei no vestibular do FMG, mas aí no segundo ano em Alfenas abriram 5 vagas na UFMG, então houve um mini vestibular lá, né, com bastante inscritos, aí eu estudei mesmo e consegui a transferência e fui para a UFMG, me formei lá. Lá na escola, e aqui já é uma dica aí para o pessoal que ainda está estudando, né? A escola é um tempo, cara, da construção da base da tua carreira, não só teórica, né? Não só teórica. E ali na escola eu já tive muita afinidade com o pessoal de gado de leite, né? A professora Sandra, a primeira turma que ela deu aula foi a minha, professor Ronaldo, né? A Flávia Fontes, a Flavinha da Leite Integral, que era a minha contemporânea, Rodrigo Costa, né? Que hoje é um executivo na DSM. Então, e já vários outros, né? O Beto da Agropecuária Rex, enfim. E então já se formava aquele grupo que gostava da mesma coisa, né? E a gente tem que ter assim um conselho que eu dou para os meus filhos: tenham atitude, sabe? Então vou te dar alguns exemplos, né? E era impensado. Cheguei na aula de anatomia, cara, tinha uma cadela na minha mesa, né? Falei, puxa, eu quero trabalhar com bovinos, professor, eu queria bovino, não, mas não tem. Falei, cara, eu posso trazer um gabiru? Gabiru é um bezerro, né, para a turma do sul. Eu falei, posso arrumar um gabiru, professor? Ele falou, se conseguir, pode. Cara, entramos no carro, fomos para Nepomuceno, tinha um colega que tinha terra lá, e fomos comprar um gabiru, cara, de Gol. 5 estudantes num Gol e voltamos com o gabiru no porta-mala, né? E ensacando ele, trouxemos, né? E aí a minha mesa, enfim, teve um bovino lá, que é o que eu queria fazer. Então, um grupo de bovinos já juntou na minha mesa de anatomia, né? Uhum. Simpósio, cara. Eu participei de simpósio de reprodução antes de entrar na faculdade, sabe? Ia para simpósio, todo evento, lançamento de medicamento. A gente não perdia um evento, sabe, Gustavo? E aí você vai criando um link com o mercado sem perceber, né? Porque quando a gente pensa no mercado, o mercado é imenso, mas quando a gente segmenta o mercado, chega em poucas pessoas, né? Comparado com o mercado como um todo, né? Então, quando chegava no gado de leite, era um grupo. E aí a gente já fazia parte dessas discussões do grupo, né? Na minha época de faculdade, não tinha internet na universidade, estava começando. Então, o networking foi muito construído na biblioteca, sabe? Então, ia para a biblioteca estudar, cara, procurar tese, né, na prateleira, ler tese inteira, era uma loucura, né? Não tinha essa oferta de conteúdo que tem hoje. E assim Sim. foi.
né? Então, quando eu finalizei a escola, minha intenção sempre foi voltar para a fazenda e trabalhar lá. Meu pai faleceu nesse meio tempo, meu irmão se formou agrônomo, nós somos 5 irmãos, eu sou o segundo, e já estava na fazenda e eu pensava em me formar e voltar para casa. Quando eu voltei para casa, o professor Ronaldo estava em Madison, né? E falou: não, cara, você vem para cá. Falei: caramba, bicho, eu queria só apartar lote, fazer dieta, fazer uns cascos e palpar a vaca, né? Vou fazer o que nesse frio aí, bicho? Aí, mas fui, né? E fui, cara, e meu inglês era assim, sertanejíssimo, né? Sabia pouquíssimo inglês. E fui trabalhar com o Glenn Broderick, né? Então, Uhum. foi uma oportunidade, assim, ímpar, né, cara? E saí daqui no carnaval, já namorava a minha esposa, e fiquei lá um ano, quase um ano, né? Um período letivo lá, lá com o Broderick, depois fazendo estágio. Fiz aula de marketing na escola de marketing, alguns cursos de especialização em qualidade de leite na época, em nutrição, e fui sem falar inglês, cara, né? Então, eu me lembro bem do primeiro dia, né, que eu fui lá encontrar com o Broderick, e, puxa, ele assustou, né, cara? Falou: nossa, esse cara é um dromedário aqui dentro do laboratório, né? Aí consegui uma professora particular, então a gente, cara, ralava assim 24 horas por dia. Eu emagreci, voltei um palito, né? Mas lá Uhum. pude conheci o professor Sebastião Valadares, participei dos experimentos dele, o Euler Rabelo, que estava lá, que eu já conhecia, o Robertinho Sartori. Então foi uma época assim fantástica, né? E voltei dos Estados Unidos de novo com a intenção de ir para a fazenda. Falei: bom, agora já agradei o professor Ronaldo aqui, já aprendi a falar inglês, já conheci esse mundo, vou embora para casa. No dia que eu chego no Brasil, cara, caiu uma chuva de pedra na fazenda e o principal negócio era café. E na época nós colheríamos lá, minha família, uns 5.000 sacos de café, colheu 80, 100 sacos. Então foi assim, foi uma catástrofe, né? Isso em 1998. Então ficou a atividade do leite, né, para manter a fazenda. E aí eu com meu irmão lá, a gente fez um pacto de tentar segurar os empregos dos funcionários e nós não recebíamos salário, né? E eu não tinha outra fonte Uhum. de renda. Então foi uma fase bem difícil, sabe? Mas de muito aprendizado. Nessa época, o Clóvis, que depois fundou o Reagro, né? O Clóvis participava de uma empresa comercial e ele me convenceu a ser representante, né? E Uhum. falou: cara, tira esse paradigma, porque nós éramos formados meio com preconceito de área comercial, né? Você não estudou para ser Uhum. vendedor. É isso que a gente ouvia muito. Mas o Clóvis me convenceu, acabei entrando em uma sociedade com um amigo e criamos uma empresa de representação. Começamos a prestar serviço na cooperativa, então ficava na fazenda e nessa empresa. Uhum. E fui reclamar de uma ração, rapaz. O presidente da cooperativa da minha cidade falou: você trabalha com nutrição, assume a fábrica, cara. Você tá achando que tá tão ruim? Aí eu aceitei, Uhum. né? E fui ser técnico da cooperativa, saí da sociedade, assumi lá a fábrica. A gente já tinha conseguido granelizar a fábrica como parceiro, foi um negócio bem legal para a época. E, e entrei na cooperativa. Aprendizado ímpar, conviver com um ambiente de cooperativa e o brasileiro precisava, principalmente o produtor, valorizar essa entidade, né? E não abandonar como a gente vê em tantos lugares. Fiquei na cooperativa uns 3 anos, trabalhando na fazenda e na cooperativa. E nesse período eu me casei, né? Eu já namorava a minha esposa há muito tempo, nós já temos mais de 30 anos juntos. E, e aí apareceu uma oportunidade, a cooperativa trabalhava com algumas empresas de nutrição. Então me apareceu uma oportunidade, eu fui convidado a participar de um processo seletivo na Tortuga, no Mato Grosso do Sul, trabalhar com Uhum. gado de corte. Falei: caramba, cara, sul de Minas não existia gado de corte, né?
Falei, puxa vida, é uma oportunidade boa. Salário na cooperativa era apertado, minha esposa trabalhava num colégio, então falei, deve ser uma boa oportunidade. Entrei no Uno, fui lá no Mato Grosso do Sul, participei de um processo seletivo e assumi lá uma posição de supervisor, na época Tortuga, né? Para trabalhar com gado de corte, cara. Uhum. E eu falava assim, bicho, se eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês, cara, ali não é possível que eu não vou aprender a mexer com esses bichos, né? Mas, cara, e assim, a grande sorte verdadeira da minha vida foi sempre encontrar gente muito boa, Gustavo. Né? Então, Uhum. cheguei no Mato Grosso do Sul, cara, eu fui acolhido de uma forma fantástica, sabe? E em pouco tempo estava, enfim, já trabalhando forte lá e foi uma construção muito legal num ambiente completamente diferente do que eu conhecia, né? Mas pessoas fantásticas, que são amigas até hoje, enfim. E lá eu comecei realmente a liderar, né? Então eu tinha 10 representantes comerciais, eu já tinha sido representante, então conhecia bastante os problemas e o que é bom, né, nessa área. E foram 10 pessoas que me ensinaram muito. Tinha representantes de 30 anos de pasta, né, de vendas e outros que estavam chegando. Então foi um aprendizado absurdo, né? E criar relacionamentos. Então conheci grandes fazendas, grandes produtores, tinha muito leilão na época, a gente vendo aquele movimento de gado no Brasil. Vem a febre aftosa, né? Deu uma travada no mercado e a minha esposa sentiu muito a mudança, sabe? Eu tinha um filho de 3 anos, eu tive que ficar uns 90 dias lá sem vir para Minas, o João Pedro, e ele parou de falar, sabe? Com essa ausência, ele parou de falar mesmo, ficou mudo lá um tempo, e enfim, aí depois nós tivemos que voltei, encontramos no hotel e tal, e ele voltou à normalidade, né? Então minha esposa sofreu um Uhum. pouco, surge uma oportunidade em Patos de Minas, na mesma empresa, né? Falei, puxa, bora para Minas, né? Voltei para Patos, vim para Patos, outro aprendizado absurdo, uma cultura mineira ali, de acolhimento também, fantástica, né? Fiquei E você lá, tinha quantos anos, Eduardo? eu já tinha uns 32 anos por aí, né? Minha idade hoje. É, Só mais ou menos para localizar. Aham, é, legal. é. Aí, Gustavo, eu estava trabalhando perto de Brasília uma noite, minha esposa estava grávida do segundo filho e perdeu, né? E teve um aborto. Então foi um estresse muito forte, eu longe de casa, ela sozinha com o filho, enfim. E aí ela falou, eu não quero ficar mais longe de casa. Então aí falo das pessoas, né? O gerente na época, que é o Albino, é um grande amigo, cara, ele mexeu a estrutura do estado, me trouxe para minha cidade de origem, né, São Gonçalo de Sapucaí, para ser supervisor no sul de Minas. Então me trouxe de volta para casa. Falei, rapaz, agora será que eu consigo pelo menos ir lá na fazenda uma vez por semana, né? E, Uhum. e fiquei alguns anos no sul de Minas trabalhando, uns 2, 3 anos. Mudou toda a gestão, enfim, pedi demissão, pedi emprego na Nutron. Fui o caçula da equipe na época, né? Estava entrando, 2008, e veio um projeto. Então, assim, vou falar de novo de atitude. Nós tivemos um evento dentro de um navio, que era um evento de final de ano, no meu primeiro ano na empresa. E eu sabia que o presidente da empresa ele ia passar lá na nossa área de bovinos de leite. Pedi para o meu gerente, falei, cara, eu posso fazer uma apresentação do que eu acho que poderia mudar pela experiência anterior? Pode. Aí fiz uma apresentação para ele mostrando uma estratégia, né, de atuação na região que deveria fazer, que mudava canais de venda. Ele ficou uma fera comigo, falou, essa empresa não nasceu assim, não vai mudar. Né? Falei, puxa, vamos jogar de cima do navio aqui, né? Mas passado um Uhum. mês, cara, ele me chamou na sala dele e falou, faça essa apresentação novamente. Peguei e fiz, ele falou, então, nós vamos ter uma consultoria internacional aqui, nós vamos mudar a empresa e eu queria que você viesse para dentro do projeto. E me jogou no projeto, eu assumi Bacana.
duas posições no projeto, que era um projeto de reestruturação completa da empresa no mercado. E achei muito legal a sacada, que tinha tido um ano, cara, fenomenal de resultado. Ele falou assim, cara, nós nunca mais teremos um ano assim se nós formos os mesmos. Nós temos que mudar. Né? Que é o contrário do que as pessoas pensam, né? E aí trabalhei bastante nesse projeto, em algumas áreas. Essa consultoria criou um organograma novo que criou a figura de um gerente nacional que não existia. Eu respondia para um gerente regional. O presidente da empresa me chama e fala assim, Eduardo, nós vamos ter um gerente nacional. Eu falei, puta, que legal, cara. Ele falou assim, e é você? Eu falei, rapaz, você bebeu? Posso pensar? Não. E aí, cara, eu me tornei gestor do meu gestor, da noite para o dia, sem ter essa expectativa. Então, esse foi o maior desafio da minha vida profissional. Né? E eu não tinha essa expectativa, ele tinha, mas, enfim, pela ética, pelo caráter dele, foi um período duro, difícil, obviamente, mas que nós conseguimos atravessar e trabalhamos junto, e nós somos amigos até hoje, né? Então, desse projeto veio a Gerência Nacional de Leite, assumimos o Paraguai também, uma equipe fantástica, né? Conseguimos montar uma equipe sensacional e assim, realmente uma equipe que se complementa. Veio a Cargill, comprou a empresa e aí eu fui para diretor comercial, né? Então, toda essa... Fiquei lá 12 anos, entrei como coordenador técnico e saí, coordenador técnico comercial, e saí como diretor comercial, sabe? Atuei na área de pet e ruminantes. Também pet, que foi outro aprendizado muito grande. Então é isso aí. Bacana. Desculpa Não, tomar eu anotei tempo, tudo mas... aqui, cara. Desculpa tomar o tempo, mas acho que é legal dividir isso, porque não tive a intenção, não planejei minha carreira, sabe? Teria planejado. Se eu voltasse no tempo, eu teria planejado algumas coisas e seria um profissional mais completo. Né? Mas cara, foram acontecendo as coisas e nós fomos encarando os desafios, cara. Sabe? Não, é bacana, Eduardo. Assim, eu queria demonstrar minha gratidão por você ter mostrado suas vulnerabilidades, o que você realmente passou, porque eu acho que isso é muito bacana para quem está passando a dificuldade e ver que também não foi um mar de rosas para você, não. Então, eu acho que algumas coisas que eu brifei aqui da sua história que me inspiraram foi a atitude, não ter medo de se reinventar, né? Eu acho que, para mim, eu acho que foi bem interessante, principalmente na hora que você foi mexer com o carro de corte, que era uma coisa que você não dominava. Isso aí ficou muito claro, né? Coragem, né? Que eu brinco assim, que eu vi uma frase um dia que eu achei muito bacana, né? Que a coragem não é a ausência do medo, né? Ir apesar dele. Exatamente. Então, quando você foi quando você pega aqui, tanto quando você saiu de casa com 14 anos, né? Porque a sua mãe te estimulou, né? E às vezes até forçou um pouco a barra. Ela mas já lá mesmo, ela fazia isso. Aqui meu avô também com meus pais foi assim, né? Ele tinha um lema que é crescer e desocupar. Isso aí. E aí você foi para os Estados Unidos sem saber inglês, né, cara? Então, assim, isso pô, você foi corajoso, né, cara? Você falou, não, depois que eu estiver lá, eu me viro e o cara vai ter que me aceitar porque eu já tô lá, ele vai ver meu esforço e deu o seu jeito, né, cara? Então, eu anotei que eu achei muito bacana, né? E depois você voltou para os Estados Unidos, pegou a parte da fazenda, teve que, essas crises aí do café, que teve esse problema aí que o café sofreu com que não lembro agora se foi um granizo, né? E aí você foi para o Mato Grosso para um desafio novo, né, cara? E balancear a carreira profissional e pessoal, sua esposa aí, e ser essa parceira para ir com você também. Então, eu anotei muito essa questão aí da coragem, também que eu acho que ficou muito bacana quando você decidiu fazer a apresentação no navio. Então, você teve a coragem e a atitude de fazer. Num primeiro momento pareceu negativo, mas depois se mostrou benéfico, né? Então, acho que isso aí é muito bacana. E encontrar gente boa, né? Eu acho que esse aqui é um ponto que em toda a sua história aqui você brifou bastante e tem até eu assisti esses dias um podcast do Davi, que trabalha na Nutreco.
ele falando assim que a vida é feita de pessoas e lugares, né? Eu acho que entra muito Isso. aqui. Davi Em trabalhou todos os comigo. momentos. Né? Que bacana. Eu lembro que Gosto ele muito trabalhou dele. na Cargill também, né? E, pô, você fez network lá na faculdade, teve atitude aí, por exemplo, do Bezerro, que você deu exemplo, foi em eventos, conheceu pessoas, né? Pessoas e lugares. Então, acho que isso aí é muito bacana. E para a gente dar sequência aqui, eu queria ouvir de você, o que você acha que mudou, né? Da sua geração para a atual, que a gente vive, né? Estou falando assim, você já está num estágio mais avançado da sua vida profissional. Eu tô com 32 anos e tem aquele moleque que está com 20 ou 21, no meio da faculdade ou terminando, são estágios totalmente diferentes, né? Aham. Então, o que você vê que mudou e que dica talvez você daria aí, né, para o cara que quer planejar a carreira, né? E ele está lá no início ainda para esse mundo atual, né? Tá bom. Eu vou só complementar, que eu acabei parando, né? Eu saí e fundei uma empresa de consultoria, né? Que é a Rap. E por várias oportunidades que eu tive na carreira, então hoje eu trabalho com algumas cooperativas, clientes aí, com consultoria. Me associei a algumas empresas, então fui recebido na Milk Plan, que é uma empresa fantástica, mais pessoas fantásticas que eu conheci, é uma turma sensacional, e participo também da Integral Comunicação, né? Então foi muito Bacana. legal essa acolhida do mercado, que veio no dia que eu saí da Cargill. Um amigo que foi meu colega lá me ligou, ele era diretor de marketing, falou: Eduardo, vai para a consultoria, cara, eu preciso de um consultor na empresa. Uma empresa holandesa, então foi aí que eu decidi. Mas o que mudou, né? O mundo está em constante mudança, né, Gustavo? Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, né? Que se você acha que se você acha que a mudança agora ela está rápida, né? Ela vai ser muito mais rápida. Eu não lembrei a frase aqui, mas quer dizer que o negócio, se a gente acha que está mudando rápido, cara, nós não vimos nada ainda, né? Então a gente vive hoje a quarta Uhum, revolução industrial, simplesmente, né? Com a internet das coisas, inteligência artificial. Então, assim, mudou até um concorrente, né? A gente vai formar, cara, vai disputar emprego com robô, né? Então, como que uhum, vai ser esse mundo? E aí eu fiz um trabalho para uma empresa, achei muito legal, que hoje nós temos convivendo e tomando decisões de consumo, era um trabalho sobre consumo, são 6 gerações, né? Então tem desde o pessoal lá os tradicionalistas lá da Primeira Guerra, que hoje estão com 79 anos acima, né? Até a geração nova de 7, 8 anos que já define o que põe na mesa, né? Que já tem opinião, que uhum, já nasce conectada no celular. Então são 6 gerações cujas as 3 primeiras ali, as mudanças foram muito lentas, né? Então aprendia-se com o mais velho, com o pai, e não mudava muito. As 3 últimas agora é uma mudança fenomenal, né? E com uhum, acesso à informação, né? Então, assim, é um mundo completamente diferente, muito conectado, muita opinião, né? Às vezes, razão e opinião são coisas que às vezes se conflitam, né? Mas é um mundo muito diferente do mundo que eu me formei, né? Então, assim, eu sim, gostei muito de um trabalho que foi feito por um instituto em Belo Horizonte que mostrou o seguinte: o passado, ele até pouco tempo, ele equivalia a 90% do futuro, porque as coisas não mudavam. Hoje isso é 20 a 30%, né? Então a experiência, uhum, eu tenho 25 anos de mercado, né? Cara, se eu não me cuidar e não me conectar e não aprender todos os dias, eu me torno obsoleto amanhã, né? uhum, Então, esses sim, 25 anos de experiência, ele tem um valor muito limitado hoje, né? uhum, Então, uhum, pensando em conceito técnico e tudo, né? E, e mudou muito, cara, que as gerações antes, elas pensavam muito na empresa, por exemplo, né? Então, eu me adequava à empresa, e hoje existe um movimento que a empresa tem que se adequar às pessoas. Essa é uma preocupação nas empresas, né? Então, como que uhum, vai ser daqui a um ano? Nós estamos vivendo hoje
que o americano chama de a grande renúncia, em setembro do ano passado, 4 milhões de americanos pediram demissão. Em novembro foram 4 milhões e meio. Então hoje tem 9 milhões de vagas nos Estados Unidos abertas em empresas, né? Fruto da pandemia, fruto de várias coisas, mas eu acho que fruto da pessoa tentar se encontrar verdadeiramente, né? Então, assim, a gana por dinheiro, ela não faz mais sentido, né? E olhando a minha carreira, graças a Deus, para mim nunca fez, sabe? Então, assim, a remuneração é consequência, né? Então, acho que principalmente mudou esse contexto do relacionamento do colaborador com as empresas, sabe? Isso tem sido um desafio imenso nas corporações, né? Como que eu retenho os meus talentos, né, se eu não consigo dar um ambiente que eles esperam de mim? Né? Quais valores essas pessoas têm? Né? Porque valor a gente não abre mão. Né? Então, acho que isso é o grande desafio hoje. Né? E nós não podemos abrir mão dos nossos valores mesmo. Né? Não, muito bacana essa colocação aí o que mudou nessa geração. Se eu não me engano, é do Peter Drucker, ele fala que essa frase, não sei se é a mesma, né? Que ele falou assim, só tem um jeito de você não ficar para trás, é você participar da revolução. Isso, né? Você estar junto, né? Porque se você se ausentar, né? E até é legal aqui, eu aproveito para divulgar o seu podcast, o NalidaCast, junto com os amigos lá, o Thales Leles, o G. Megali e o Viana, em que vocês brilhantemente têm feito aí grandes entrevistas, bate-papos. Eu acho que é muito bacana, até eu tive a honra aí de ser convidado para gravar um, e prova que o Eduardo também está indo para essas mídias, né? Igual a gente tem aqui o nosso canal também para divulgar conteúdo. E quando a gente divulga, né, a gente está participando dessa transformação e estamos aprendendo. Né? A gente vai fazer uma postagem, vai escrever uma legenda, você teve que estudar, tentar fazer um negócio bacana para gerar valor para o próximo. Né? E eu acho que muitas das coisas que a gente consegue estreitar relacionamentos é a geração de valor, né, Eduardo? Quando a gente consegue entender que o sucesso profissional está atrelado a quantas pessoas você consegue gerar mais valor. Né? Exato. Eu me lembrei da frase: as mudanças nunca mais serão tão lentas quanto estão sendo agora. Impactante, né, bicho? Sim, com certeza. Mas um aprendizado, Gustavo, é que a gente impacta as pessoas, né? E a paternidade, cara, me deu essa... Eu perdi meu pai muito novo. Eu fiz meu projeto de vida era para estar próximo do meu pai. E eu tinha 20 e poucos anos, ele faleceu. Então, isso foi um trauma, né? Foi bem difícil. Mas também, tudo na vida tem um lado positivo, né? Mas também me trouxe a responsabilidade de deixar para os meus filhos o legado que ele deixou. Sabe? De honradez, de trabalho, de transparência, né? Meu pai foi um cara muito à frente do tempo dele. É um cara que andava abraçado com os filhos, beijava a gente, conversava e falava, cara, nem imagine que tem alguém que seja mais seu amigo do que eu. Né? Então, conversava de tudo. Então, foi uma grande escola, né? E sendo pai, eu percebi o tamanho do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Né? Então, quando você assume uma liderança, cara, você está mexendo na vida dessas pessoas. Né? Então, uma coisa que eu falo muito em casa, né, para os meus filhos: nunca sejam amigos de cargos, sejam amigos de pessoas. Né? Porque a gente é, às vezes, impulsionado, né? Falar, não, tem que subir na carreira, tem que isso, tem que aquilo. Cara, faça o seu trabalho com honra, com transparência, com vontade, né? E esteja lá. Né? Se você está trabalhando, esteja lá. Se está estudando, esteja lá. Seja a referência. Né? Seja a referência. Não, muito, muito bacana, Eduardo. E, assim, essa aí já fica aí, galera. Essa aqui, ó, a gente está desafiando vocês aí a anotar algum aprendizado aqui da live e repostar aí para algum colega. Seja amigo das pessoas e não dos cargos, né? Porque o cargo às vezes acaba, né? As pessoas permanecem para sempre, né? E no fim, esse é o principal. E, Eduardo, para o moleque que está lá na faculdade, né? De zootecnia, agronomia ou veterinária, né?
que dica você daria hoje? Que habilidades, né, que ele deveria, ou experiências que ele deveria vivenciar para quando ele acabar, ele tiver uma empregabilidade, vamos dizer assim, melhor. Eu acho que uma dor muito grande que a gente hoje tem no mercado é o aluno sair e ver um abismo, assim, né? Ele não consegue... É um ponto, assim, de muita dificuldade, né? Então, eu queria ver com você que já entrevistou muita gente, sabe o que é a deficiência que os caras têm, né, de algumas pessoas, já viu muita gente boa e sabe o que ele acertou, né, talvez. Então, eu queria um comentário seu nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu não tenho como não pensar aqui nas habilidades, né? Nos hard skills e soft skills, né? Então, a gente estudando, né? Tô lá na faculdade, eu me tornar um bom técnico, gente, não é mais que obrigação, né? Porque a informação está disponível, né? As escolas formam pessoas, formam os técnicos, não tem dúvida disso, né? Então, o mínimo é que você esteja apto a cumprir a tua missão de técnico, né? Como que eu posso me diferenciar? E diferenciação sempre vai ser uma comparação, né? Quando fala, fulano é um técnico diferenciado, ou seja, ele é melhor do que os outros, né? Você não precisa ser arrogante, não precisa ser egoísta, não precisa nada, mas se você for melhor que você todo dia, né, você vai se destacar. Então, assim, primeira coisa, cara, eu nunca faria nunca escolheria uma profissão que eu não gostasse, que eu não quisesse passar o resto da vida trabalhando com ela, né? Se está na faculdade e é isso que acontece, essa é a sua vocação, seja muito bom nesse sentido. Então, assim, grupo de estudo, né? Porque a aula formal ali, todo mundo tem. Como que eu vou me diferenciar se eu tenho o mesmo conteúdo que todo mundo, né? Então, puxa, o que a gente pode fazer? Estágio, cara. Eu ficava assim, lutando por estágio, né? Curiosidade. Uma vez eu estava numa fazenda lá, morreu uma vaca, na hora, não, vamos lá abrir, não tinha faca, pega a faca da cozinha da mulher e tal, e vamos abrir a vaca, ver o que aconteceu, né? Então a gente busca de aprendizado, né? E eu voltei nessa fazenda agora, 2 anos atrás, foi até engraçado, que o produtor se lembrou disso, né? E falou, rapaz do céu, morreu aquela vaca aqui, você quase que entrou dentro da vaca aqui para descobrir o que era e tal, e outro dia aconteceu um caso, tinha 2 estagiários aqui, eles não quiseram abrir porque já era 4:30 da tarde. Sabe, cara? Então, assim, curiosidade, querer aprender, humildade para aprender todos os dias, né? Hoje a gente tem grupo de estudo, tem grupo do WhatsApp, tem tanta informação, cara, tem mentoria, né? Acho que nós, brasileiros, ainda não enxergamos o valor da mentoria. Só o pessoal que trabalha com startup que está bem avançado nisso, né? E eu estava aqui dando um treinamento hoje para 40 pessoas e a gente falando disso, né, cara? Quem aqui tem um mentor? Né? Puxa, o mentor é um cara que já viveu, que é experiente, que ele pode te ajudar, né? Apesar da experiência hoje contar menos, nessa parte de se colocar, de se postar, enfim, pode ajudar muito, né? Então, o que vale muito hoje, Gustavo, são os soft skills. O que diferencia são as habilidades comportamentais. As habilidades técnicas, né, que são os hard skills, elas estão disponíveis para todo mundo. Então, acho que hoje o grande diferencial é como eu me comporto, né? Isso tem sido para as empresas um fator de desempate muito forte, muito forte. Não, legal. Assim, eu acho que, assim, só complementando o que você disse, Eduardo, eu acho que para mim o grupo de estudo foi sensacional. Eu também, dentro do grupo de estudos que eu fiz parte, eu fui presidente, então eu pude exercer a liderança numa escala menor, resolver conflitos, Isso. assim, gestão de pessoas, comunicação, organização, planejamento. E uma coisa que eu acho assim que eu incentivo muito, sabe, Eduardo, para mim teve um impacto muito grande. Eu acho que a pessoa palestrar. E ela pode palestrar dentro da universidade. Então, vai te fazer, cara, ganhar confiança,
você pode perceber, pelo menos é uma concepção que eu tenho, todos os caras que eu admiro, eles são puta oradores. Os caras são top. Por quê? Uma palestra bem dada, ela gera autoridade. Exato. E a gente construir essa autoridade é muito importante, né? E mesmo que você esteja num período dentro da universidade, ainda ninguém te conhece, mas tem uma frase que o professor Nunes fala assim, que é muito interessante, que cabe muito na sua história também. As pessoas que vão te contratar e te indicar ou não te indicar são aquelas que conviveram com você durante a universidade. Então você deu o exemplo da Flávia, você hoje tem uma parceria com ela, você deu o exemplo do Beto, do Rex, você deu várias pessoas. Então, se você plantou lá atrás, durante a faculdade, e aí você deu uma palestra e agregou para outra pessoa, então, às vezes gratuitamente, né? Você teve a atitude, vou organizar uma palestra aqui de formulação de dieta, ou como no grupo de estudo mesmo. Então, as pessoas, você vai gerando autoridade, não basta nem dizer, né? Que o maior palestrante que teve, Jesus dava palestras, né? Então, assim, a gente pegar, ele é o maior palestrante que teve, né? Quem que é a pessoa que fala, o nome é mais falado no mundo até hoje, mesmo não tendo tecnologia nenhuma. Então, assim, é um exemplo que eu tirei, assim, que eu vi um palestrante até falando disso, né? Jesus dava palestra. Então, eu incentivo, porque você vai vencer barreiras de falar com pessoas, você vai ter que estudar para preparar aquilo, você vai sentir um frio antes de entrar para uma palestra, igual aqui a live. Mesmo que eu já fiz várias, sempre tem aquele sentimento até engrenar o assunto, mas isso é responsabilidade, isso é vontade de fazer bem feito. Então, quanto mais você treinar, enquanto você não é conhecido, na hora que chegar a hora que você vai estar sendo visto pelas pessoas que têm que te ver, igual o Eduardo, talvez lá no navio, ele já tinha liderado a equipe lá de 10 pessoas, lá na parte, quando ele foi trabalhar com gado de corte, lá atrás. Então, isso fez a diferença. Ele começou a se preparar quando ainda ele não estava pronto, né? Começa antes de você estar pronto. Porque às vezes muita gente também fica vou esperar fazer 1000 cursos para eu começar. Não, rapaz, tá ruim aqui, vai lá e só conserta o que tá ruim, volta, vai aparecer outro. Então, só complementando aí, que eu acho muito bacana falar isso para quem está aí na faculdade. E conforme você disse, né, a gente tem grandes eventos, né? Vai no evento, cara, não fica andando de duplo com outro cara, não, que você conhece, vai para você misturar. Exato, né? Exato. E assim, Gustavo, você me fez lembrar de algumas coisas aqui, né? Cara, eu gosto de escrever, né? Eu sempre gostei de ler. Então, gosto de escrever. E aí, cara, quando eu estava ainda na faculdade, eu via que as cooperativas tinham um jornal, todas tinham, né? E tinha uma dificuldade imensa para achar quem escrevesse, né? Então, cara, eu escrevia para jornal de cooperativa, sabe? Falei, puxa, não, eu escrevo, vou escrevendo artigo técnico, vamos fazendo isso, vamos fazendo aquilo. Então, cara, foi assim, foi outra experiência muito boa, né? E aí, quando a gente chegava em alguns lugares, o cara falava, você que é o Eduardo, que escreveu lá no Jornal da Cooperativa, que legal. E aí você vai construindo autoridade, né? Porque quando eu me formei não tinha internet como tem hoje, não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha nada. Sim. Né? Quais eram os canais de comunicação? E aí, nessa fase que eu fui para a cooperativa, cara, era assim, palestra direto, né? Para poder tentar mudar uma realidade, né? Trazer mais gente. E com isso, eu acabei sendo chamado também, cara, para participar da Comissão de Pecuária de Leite da Federação da Agricultura de Minas. Sabe? Então ali eu conseguia tentar buscar mais alguma coisa para o produtor, né? E foi assim, foi me expondo, não tendo medo de me expor. Outro grande aprendizado, cara, é organizar eventos, né? Na faculdade ainda eu fui bolsista de extensão. Então eu organizava todos os anos uma viagem técnica que saía de Belo Horizonte, vinha para o sul de Minas, ia para o interior de São Paulo e chegava aqui em Castro, no Paraná. Então, puxa, eu consegui organizando isso, eu conhecia a Grindos, eu conhecia a Fazenda do Solavo Barbosa, conhecia o Solavo, conhecia o Roberto, conhecia a Colorado, o Sérgio, conhecia o pessoal aqui da Castrolanda, sabe? Então, cara, e vinha e ralava para fazer isso, né? Ralava igual um doido,
mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. Então, as coisas foram acontecendo, mas eu já estava inserido no mercado sem perceber, né? Por essas Não, atitudes. Né? Essa fase de organizar a viagem técnica foi fantástica, cara. Mexia com os alunos. Uma vez bacana, cara. cancelaram uma viagem nossa, eu peguei o telefone e comecei a pedir patrocínio de empresa, né? E conseguimos fazer a viagem, os professores foram, sabe, sem cobrar nada, consegui o ônibus da universidade, fizemos um estágio de uma semana no sul de Minas ali, que foi sensacional, marcante, Não, todo mundo top. lembra dele que participou, né? Aí, Aluguei e aí, todos os hotéis da cidade, todos os 2 hotéis da cidade, uma pensão, coloquei gente na casa da minha avó, puxa, foi fantástico, cara. Sabe? Foi né, muito legal. isso é bacana demais, Eduardo, porque eu sempre falo que o legado a gente deixa no coração e na memória das pessoas. Cara, se Exato. você construiu um movimento que deixou isso no coração de uma pessoa, acabou, cara. Você plantou o ouro dentro do coração dela, você É, tem uma pessoa para sempre. Isso que te conecta, né? Isso é conexão. exato. E esse negócio de organizar evento, a gente organizou um lá em Piracicaba, quando eu estava, já organizava lá em Lavras também. Primeira coisa, ninguém queria pegar, que é bucha, É, patrocinador vem aqui, vai bolar. Eu sempre vi assim, cara, eu vou conhecer mais gente, eu vou conhecer gente de isso. empresa. Eu que vou ligar para esses caras, eles vão ter meu telefone, eu vou ter o telefone deles. Então, assim, cara, e essa é outra oportunidade, insight que você está tendo aqui, porque se o Eduardo é de uma empresa, eu sou da empresa, você é um aluno, cara, você tem a atitude de mandar o WhatsApp para mim, um e-mail, cara, eu vou te responder. Falei, pô, esse moleque Exato. teve, às vezes não posso uma vez, não vou poder dar o dinheiro, mas na próxima, na terceira, né? E até brifando aqui, a Lidiane comentou aqui, ó, faça além do que é designado, mas não pelos outros, mas por você mesmo. Isso aí é muito, muito bacana. Quem tiver pergunta, pessoal, pode mandando aqui na caixinha. E achei muito, muito bacana, Eduardo. Essa questão de escrever, cara. Eu via lá, por exemplo, na Exalc, tinha um portal para escrever no Milk Point. Eu falei, moçada, cola e escreve, cara, porque no dia que você for Isso. pedir emprego, na hora que o cara bater seu nome no Google, na hora que ele vê lá que tem escrita, você escreveu algumas coisas, pô, isso gera autoridade. Pô, você Exato. contribuiu com a sociedade. Então, a gente falou aqui, ó, palestra, a gente falou escrita, né, igual o Eduardo escrevia lá para a cooperativa. Ele organizou visitas em fazendas, né, conectou uma galera que às vezes queria conhecer uma fazenda e foi. Então, assim, isso tudo é possível, É, né? E basta você querer pôr em ação e juntar com as pessoas certas também, né, Eduardo? Porque eu acho isso. que tem uma frase do Jim Rohn que ele fala assim: você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então, acho que selecionar quem que você quer estar junto, né? Porque uma âncora, às vezes, é 5% do peso do navio e segura ele. Então, você tem que estar com gente que um potencializa o outro, né? Não é um querendo ser Exato. maior que o outro, mas um ir junto, né? Eu acho que isso também foi uma chave na sua vida, né? De aliar com gente boa. Não só aliar Não, com gente, mas com gente boa. essa é a grande sorte que eu falo, sabe, Gustavo? Inclusive a minha esposa, cara, principalmente, né, que foi uma parceira e é uma parceira, assim, fantástica, né? Nunca me impediu, sempre me impulsionou, né? E com uma fé, assim, cara, nós fomos para o Mato Grosso do Sul, puxa, era um risco absurdo, né? Dá certo ou não dá? Ela falava assim, entrega na mão de Deus, vamos, vamos e vamos junto, né? Então, isso foi acontecendo sempre, né? Sempre é, chegando perto de boas pessoas. Cheguei perto de pessoas que não eram tão boas? Também, provavelmente. Né? Mas elas não marcam a nossa vida. Né? Então, você não pode Uhum. dar chance delas marcarem a sua vida. Né? Foca no positivo, cara. Né? Pensa O sentimento de gratidão é muito bom. Né? Acho que ele atrai coisa boa, né? E graças a Deus, cara, eu sempre tive muita gratidão por tudo, até pelas dificuldades, principalmente por elas, para te falar a verdade, né? Porque aí a gente consegue enxergar as coisas boas nas mínimas coisas, né? Eu falei, cara, eu tava hoje com 40 profissionais aqui, né? Que troca de experiência, cara. Eu falei, gente, se eu tô deixando alguma coisa, eu tô levando muito mais, né? A Uhum. única coisa que a gente tem é a vida, Gustavo. Né? O resto Sim, é tudo bobagem, cara. Então, se 40 pessoas dividiram 3 dias da vida comigo,
Né, cara, que bênção que é isso, eu poder impactar 40 pessoas e ser impactado por elas, né? Puxa, cara, que gratidão, né? E uma coisa também que eu sempre falo para os meus filhos, a, a grande honra da vida, Gustavo, é você poder voltar por onde você passou e olhar nos olhos das pessoas, né? Falar, cara, É eu posso assim. ter errado contigo, mas, e certamente errei com muita gente, né? Mas eu nunca quis errar com ninguém, né? Uhum. Isso é assim, É diferente. é muito bom, cara. É fantástico isso, né? Não, E um, fantástico, o Eduardo. É, é isso aí, cara. Eu penso a mesma coisa, assim, eu acho que a gente tem que colecionar pessoas, né? Deixando um sentimento bom. Quanto que é positivo, eu vou lá em Lavras, cara, vejo um funcionário que estava junto comigo lá, na época que eu toquei experimento, o cara lembra, dá risada junto. E isso é muito positivo, né? Eu acho que o espelho disso é o sorriso da pessoa na hora que te vê. exato, Não tem, verdade. cara. Quando o cara dá aquela gargalhada, você, pô, acabou. Aquilo ali, É aquele isso aí. 3 segundos ali na hora que você plantou, o cara, né? E até um amigo nosso aqui, o Carlos Eduardo Dado, que é lá de Presente, ele fala assim: a minha Sim, missão é passar sentimento bom para os outros. isso aí. E eu acho que isso é muito bacana. E uma Vendo o coisa dado também aqui. ele é gente boa demais, já fez live conosco aqui também. E assim, uma coisa que também eu acho interessante, só para a gente quebrar esse paradigma, que as pessoas ficam com muito medo, né, durante a graduação e logo depois também, a parte de vender, Eduardo. Vender e o marketing pessoal. Eu queria que você comentasse isso aí, que eu acho que assim, as pessoas ainda têm esse paradigma. Não, eu quero ser só o técnico, e eu acredito assim, não, cara, todo momento você está se vendendo. A sua consultoria, qualquer coisa você está vendendo. Eu falei isso hoje aqui no treinamento. Aliás, nós ficamos 3 dias em treinamentos aqui. É, cara, existem muitas profissões, mas só existe uma ocupação, que é vender. Né? Quem não entender isso vai, no mínimo, atrasar a sua carreira. Todo mundo vende o tempo todo, não tem outra ocupação no mundo, né? Então, assim, quando eu era criança, o médico não falava que tinha cliente, ele tinha paciente. Aí outro dia eu estava com um primo que é médico, ele falou, fulano ali é minha cliente. Eu brinquei, não é paciente? Ele falou, não, se ela não comprar minha consulta, ela vai comprar de outro, né? Então, cara, isso é... E outra, é uma carreira muito bem remunerada, né? Quando você tem alto desempenho, ela te força a ter alto desempenho, te força a ter planejamento, né? Mas é a única ocupação que tem. E quando eu me formei, eu tinha preconceito mesmo. Falar, puxa, não estudei para. Ninguém estuda para vender, né? Na nossa área. E aí, cara, quando você cai no mercado, fala, puxa vida, cara, eu tenho que. É o que você falou, eu tenho que vender minha consultoria, eu tenho que vender meu tempo, eu tenho que vender isso, eu tenho que vender aquilo. E na faculdade, outra coisa que eu fazia, Gustavo, era vender. Né? Tinha um cara na minha cidade que era um gênio, cara. E na época, ferramenta de fazer casco era só importada e Aham, era caríssima. Né? Então eu aham, desenhei a rineta, folha de sálvia, desenhei pro cara, bicho. Ele pegava fecho de mola de fusca e fazia perfeição, cara. Né? Então eu levava, eu vendia na faculdade, eu tirava os pedidos, minha esposa pegava lá com o cara, embalava direitinho, vendia iogurte da cooperativa. Eu tinha que me virar, cara. Né? Eu tinha perdido o pai, nós éramos 5 filhos. Eu tinha meio aham, salário por mês para me manter, né? Então, vendia, cara. Sabe? Nunca tive esse preconceito, que me ajudou muito na vida também. Né? Nunca tive o aham, preconceito com vendas, sabe? E outra coisa aham, que eu não quero perder a oportunidade é de autoconhecimento, né? uhum, Eu me emocionei aqui que eu vi a dona Marisete entrar na live. Dona uhum, Marisete é mãe de um grande amigo, foi dos amigos mais leais que eu tive na minha vida. Nós entramos juntos na Nutron, que é o Bruno, e, e o Bruno era assim, um técnico fantástico, cara, no interior de Goiás ali. Nós entramos junto mesmo, nós ficamos muito amigos. Ele era um cara muito extrovertido e, e o Bruno teve uma elevação como pessoa num determinado momento. Ele sempre foi um cara diferenciado, mas ele, assim, ele melhorou, cara.
se transformou, ele acolhia as pessoas que chegavam e tudo. E um dia ele falou assim para mim, ele me chamava de chefe, né, para encher o saco. Ele falou, chefia, cara, fiz um curso, queria que você fizesse. Era um treinamento de autoconhecimento. E eu ainda brinquei com ele, não, Bruno, eu não tenho tempo para essas coisas não e tal. Eu estava na diretoria já. E a gente a gente conversava todo sábado por telefone. E no dia 27 de julho de 2017 o Bruno faleceu, cara. Sabe, esse foi o pior momento da minha carreira, assim. Ele teve um AVC e faleceu com 35 anos. Né? Então, ele faleceu dia 27 de julho, dia 20 de agosto eu estava fazendo o treinamento que ele me indicou. E aí eu segui uma trilha de autoconhecimento. Né? Então foi o legado, foi o presente que o Bruno me deixou, sabe? Eu sempre coloco o Bruno nas redes sociais e tal, porque fiz essa promessa para ele, né? Falei, cara, você não será só um número. Né? Porque empresa acontece muito disso, né? A empresa tem que seguir a vida. Então eu sempre trago alguma coisa dele em memória mesmo, pela gratidão da lealdade que ele sempre teve comigo, independente de cargo. Né? E me deu esse presente de seguir uma trilha de autoconhecimento que eu cheguei a fazer até Master PNL, sabe? Então foi assim, foi um negócio que eu deveria ter feito lá no início da minha carreira, ou ainda estudante. Né? Então demorei muito a fazer e foi um presente que esse amigo me deu. Então quando eu vi a dona Marisete entrando aqui, me emocionou bastante, sabe? É um amigo que anda comigo independente de onde ele esteja, né? Mas não, e a mensagem dele, fundamental. Essa mensagem dele está sendo transmitida aqui para 75 pessoas, né? Então, eu acho muito bacana isso aí, o Eduardo, que eu também depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a fazer o curso do Miguel Cavalcante, o Agrotalento, até o Guilherme Megala era da mesma que eu, buscando isso aí, cara, que falta. Então, eu acho que, assim, tem muitos cursos aí que eu acho que vale a pena as pessoas perguntarem, irem atrás, é um diferencial, né, Eduardo? A gente aprende, eu estou falando aqui de palestra, mas a gente fala de comunicação, cara, você aprende, além de você aprender de você aprende como é que você comunica algo sem ofender, você aprende várias outras coisas, né? Qual a importância, a semântica das palavras, você aprender que você tem que elogiar em público e criticar em off, como fazer essa crítica, né? Quais palavras usar, né? Às vezes a gente usa muito, você fez isso, você é aquilo. Isso tem uma conotação horrível, né? Fala, cara, naquele momento que aconteceu isso, eu me senti assim com aquela atitude sua. Eu sei que você não é assim, mas é diferente você falar, você é egoísta. Não. Exato. Né? Eu senti um egoísmo naquela situação que não transparece o que você é. Mas olha só, baseado nisso aqui. Então é um jeito de falar isso aí, a gente aprende mais. Só que a gente tem que estar voltado a abrir o leque, né? Eu só lia coisa de nutrição, gado de leite também, viciado. E aí eu falei, cara, mas e as outras partes, né? Então, assim, conforme você diz, tem que aprender a lidar com gente, conquistar pessoas, né? Expandir os relacionamentos, ajudá-las a desenvolverem, e isso vai levar a mensagem mais longe. E é muito bacana aí, legal, o Bruno, o sobrenome dele Bruno Rosa. Bruno Rosa, bacana. Não, o Bruno, todo mundo aqui vai ficar com ele na memória, e com essa história aí, isso aí vai inspirar muita gente, né? Eu acho que essa parte de treinamento de liderança, que é uma soft skill, né? O PNL, essa comunicação, isso é crucial, né, Eduardo? Eu tive uma oportunidade, Gustavo, que ele faleceu em julho e agosto é Agroleite, né? Então eu fui lá receber o troféu Agroleite. E normalmente, quando recebe, vai falar da empresa, vai falar de mercado, vai falar de agradecer e tal. Eu falei, gente, eu queria quebrar o protocolo aqui, eu queria oferecer esse troféu a um colega que adorava esse evento aqui, que não está mais conosco e tudo, né? E o mestre de cerimônia, cara, ele pegou a emoção assim e falou, gente, vamos fazer um minuto de silêncio. Cara, foi um minuto de silêncio mais silencioso que eu já ouvi na minha vida, né? Mais silencioso que eu já ouvi é boa. Mas o mais silencioso que eu já participei da minha vida, sabe? Então foi um respeito, assim, marcante mesmo. E isso equivale, né, cara? A gente as marcas que a gente deixa nas pessoas. Né? Então, por isso que tem gente que odeia e ama alguma pessoa, né?
Então, a gente é simplesmente as marcas que a gente deixa nas pessoas, né? Então, esse foi um amigo que deixou boas marcas na minha vida, sabe? Pô, Como tantos bacana. outros, né? Não, beleza. Turma, essa aí também merece ser anotada. A gente é a marca que nós deixamos nas pessoas. Acho que prova disso aí do Eduardo é mostrar que ele foi feito também de várias pessoas que contribuíram, né? Então, pô, essa frase aí, muito bacana mesmo. É uma coisa que eu acredito também, e eu gostei muito dela. E, e assim, Eduardo, para a gente finalizar, né, cara, já tomamos seu tempo aí, cara, Nada. mantemos aí um grupo de 70 e poucas pessoas aí assistindo a gente. Acho que todo mundo aprendeu, né? Convido o pessoal a assistir aí, acompanhar o Eduardo. O Eduardo sempre posta muito o dia a dia dele na rede social dele, o cara é fantástico, né? E quem segue o Eduardo aí também, quiser seguir a gente aí do Trek, estamos à disposição na parte aí de nutrição animal, alimentação, que é o item aí que compõe o custo, o maior custo da atividade, né? Leiteira e de pecuária de corte. Então a gente tenta aí abordar de uma maneira compacta, com informação de qualidade, né? Hoje, conforme o Eduardo falou, tem muita informação, mas às vezes não tem um crivo, né? Hoje, na época dele, tinha pouca informação e difícil de acessar. Hoje tem um excesso, né, Eduardo? Se o cara não tiver crivo, ele pega a errada, né? Exato. Pode pegar uma E opinião, né? Pode pegar uma sim, opinião e não uma informação. E assim, cara, eu agradeço demais essa oportunidade aqui, Eduardo, porque a gente se viu, né, sem brincadeira, uma vez só na vida, né? Foi lá em Limeira, eu Isso. tava com meu pai, indo para conhecer os equipamentos da Sistec, que é a minha empresa, minha outra empresa na Colorado, que é, pô, meu pai, mesma coisa que você falou, cara, meu pai sempre falou assim, ó, lembre-se que eu sou seu melhor amigo. E a gente sempre foi igual dois boi de carro, né? Onde um tava, eu tava junto também. E aí eu fui também nesse dia, cara, naquele dia lá, que é engraçado que você tava lá, né? Então, assim, Isso. você conviveu. A gente foi na escola agrícola, cara, que ele estudou. Lá no interior do estado, rapaz, lá perto de Legal. Volta Redonda, lá no estado do Rio, na divisa com o estado de São Paulo, em Pinheiral. E, cara, foi um momento único. Meu pai nunca teve tempo de viajar assim, sabe, cara? Ó, Sempre que teve dois legal. empregos. Então, assim, ele ir na Colorado já foi aquela emoção, né? Que ele nunca imaginou ir na maior fazenda do Brasil. E eu falei, pô, Exato. esse cara que sempre apostou em mim, cara, eu falei assim, que bênção que Deus está me permitindo esse momento, né, de trazê-lo aqui e estar vivenciando esse momento aqui da Colorado e o momento de onde ele começou, que foi numa escola agrícola, que ele falou, só tive uma chance na vida, meu filho. Foi quando o seu avô subiu comigo aqui nessa escada, Ó, que legal. para me trazer, e eu aproveitei ela. Então, assim, inspirado na história dele, né, que a minha família também é de uma origem muito pobre, meu avô com segunda série, meu avô José, Zezinho, minha avó Nadir, com essa filosofia igual aos seus pais, de crescer e desocupar. Ele que, a maioria queria o quê? Que todo mundo ficasse na roça. Não, eles foram para estudar. Hoje a gente tem uma condição de vida, todos os filhos têm uma condição de vida excelente, todos os netos têm a graduação, tiveram uma outra história, mas o cabeça foi meu avô e minha avó. Então, inspirado nisso, né, que eu tento buscar e levar essa educação, trazer pessoas como você, quem sabe um dia também servir de inspiração para essa galera, para a gente levar essa mensagem mais longe, né? Que é possível, que a educação certa transforma as pessoas, cria oportunidades. E obrigado mais uma vez, cara. Eu É só tenho a isso. agradecer a sua atenção aí. E eu deixo aí uma última a mensagem final aí para vocês, se você quiser dar um alô final aí para a galera. Não, eu que agradeço, Gustavo. É sempre bom. Isso faz a gente refletir muito, né, do que já aconteceu e o que a gente ainda quer fazer na vida. Vi alguns nomes, vários nomes aqui, gostei demais. Tem amigos, minha esposa entrou aqui e quero agradecer publicamente, né, o papel dela na minha vida e da minha família. Eu sempre falo para os meus filhos que ela foi pai e mãe, então nós temos dois filhos maravilhosos, é mérito dela, e tudo que eu consegui é mérito dela também, né? Então, gratidão, gente. A gente precisa cultivar a gratidão. Eu acho que esse é o ponto. Trabalhe incansavelmente, estude, mas não abra mão dos seus valores, né? E entenda que o mundo mudou, que hoje a gente tem que cultivar as soft skills, né?
O que é o teórico, como é o que a gente vai ser percebido, é como a gente vai ser percebido, né? Então, eu gosto muito do Fernão Capelo Gaivota, não sei se você já leu, e era uma gaivota que se indignava de ter que voar pouquinho e comer restos todos os dias, né? E ela resolveu voar. Falou, se eu voar, eu sei voar, cara, eu não preciso ficar buscando migalha, né? E se eu voar, eu pego o maior peixe do oceano, eu tenho que conseguir o voo perfeito. E ela conseguiu, Aham. né? Então, o protagonismo é isso, né? As asas nós temos, né? Falta querer voar, sabe? Então, que todo mundo voe muito alto, né? E que tenha como resultado da vida o que merecer, né? Porque não Sim, é o que a gente sonha, é o que a gente merece. Então, isso. cultive isso, né? Desde o começo, né? Acho que esse Com certeza. é o caminho, né? Mas muito Não, bom, bela. Gustavo, eu aprendo muito com você e você era uma das pessoas que eu queria conhecer, né? E foi muito bom que a gente Que conseguiu se honra, cara. conhecer lá aquele dia, é verdade, cara. Eu admiro muito seu Não, com trabalho e sua certeza, forma, cara. né? Não, muito obrigado, cara. Eu que fico honrado, cara. Eu sempre quis te conhecer também a Kézia, que é uma amiga em comum nossa. Isso. Sempre falou muito bem de você. É, E quando a gente começou a interagir, né? E por isso que eu acho, assim, né, pessoal? Eu comecei com a rede social junto com meus amigos aqui. 2 anos que a gente tem aqui o Track and Field. E foi uma atitude. Com medo, o que o pessoal vai achar? Vai achar que a gente está querendo aparecer. Falei, vamos assim mesmo, não tem problema não. E isso me isso permitiu aí. conhecer o Eduardo, de alguma forma. Não só o Eduardo, como tantas outras pessoas que eu fiz live lá nos Estados Unidos. A primeira vez que eu vi a pessoa, Eduardo, foi na hora que eu liguei a câmera aqui. Eu nunca tinha visto o cara. Foi no WhatsApp. Mas eu falei assim, o não eu já tenho. Vou chamar esse cara porque eu acho que ele Isso, tem algo a contribuir. E boa, cara. Então, às vezes, é começar sem estar pronto, é se arriscar. Claro que nunca você tem que pôr o risco acima do que você aguenta suportar, mas tem uma frase do livro do Tejon, o José Luiz Tejon, um autor que eu gosto muito, que tem um livro que chama sim. Guerreiros Não Nascem Prontos, e ele faz uma menção a várias pessoas, né, a Madre Teresa de Calcutá, o Nelson Mandela e o Steve Jobs, tantos outros, né, que ele falou assim, a diferença desses caras é que toda vez eles foram aumentando o limiar de dor da vida deles. Exato. Então, eles sempre queriam um obstáculo, sempre sendo grato, né, pelo que já tem, mas sempre querendo avançar, encarando que a vida é um jogo de fases, né, e que você tem que criar, se autoconhecer mais para aguentar um pouco mais de pressão, porque a evolução gera, você precisa ter pressão para evoluir, né, você não consegue Perfeito. evoluir assim, às vezes, no paz e amor. Claro que não pode chegar no nível de te deixar louco, né, com insano, né, a parte mental. E para encerrar, né, porque o assunto é tão bom que a gente quer falar mais, e não seja vítima, né? Seja Isso, protagonista. Às vezes a universidade tem menos oportunidade, crie elas. exato. Chama um cara da empresa para dar uma palestra, isso você pode fazer, isso aí só depende de você, né? Traga alguém, crie algum movimento, você vai chegar a algum lugar, você vai estar 1% melhor a cada dia. Eu acho que essa é a mensagem, assim, para mim a leitura de outras coisas fez muita diferença na minha vida, é um hábito assim que eu recomendo. Leia outras coisas, né? Para encerrar Isso. mesmo, eu deixar aqui para todo mundo um livro que eu li que eu acho fantástico, e se você tiver um também, queria te dar essa oportunidade de falar, é o livro Princípios do Ray Dalio. Ray Dalio é um bilionário americano que o cara teve a generosidade de escrever um livro para falar assim, ó, a sua vida é resultado da qualidade de decisão que você toma. Para você tomar decisões melhores, você tem que ter princípios. Ele pegou, dividiu o livro, ó, princípios de vida e princípios de trabalho. E ele teve a generosidade de expor isso, um livro de 600 páginas, foi o melhor livro que eu já li, eu tenho que ler de novo. Recomendo a todo mundo aqui, que é um livro fantástico. O cara vai botando todas as dificuldades que ele passou na vida e falou assim, ó, tem uma aqui, assim, que foi um baita aprendizado para mim de tomar a decisão, Eduardo, que ele falou assim, ó, o modelo do mínimo arrependimento. Eu já tive situação na vida, eu vou para a opção A ou B. Aí ele fala assim, qual daqui a 10 anos, se eu tiver certeza que as duas podem dar certo, qual daqui a 10 anos eu vou ter mais arrependimento de não ter feito, né? Exato. E, cara, pô, na hora que eu fiz isso, eu tava na situação aí que eu tinha um sanduíche para fazer na Áustria com um cara fera da parte de fibra que eu tava trabalhando,
ou continuar com o projeto da casinha, né? Eu falei, se eu for, vai me parar e vai morrer. Eu falei, qual que eu vou arrepender mais daqui a 10 anos? Eu falei, cara, vou ter 2 artigos na Áustria, lá no Dairy Science, ou vou ter isso aqui? E ficou mais leve a minha decisão. Eu falei, pô, e o cara compartilhou isso lá. Então, pô, já me serviu de montão. Então, se você tiver um livro aí também que você achar bacana, e aí a gente já faz o fechamento aqui. Tem vários livros, cara. Eu tenho lido muito livro mais técnico, né? Tem um livro da Yang Mi Moon, que é uma professora de Harvard, que o nome é diferente. É um livro fantástico, mais pensando em... Ela fala de empresas, mas eu penso muito em pessoas, né? Então ela fala que está todo mundo muito igual, as empresas estão muito iguais e que as grandes diferenças estão nos grandes detalhes e que os conhecedores conhecerão, né? Então a gente tá sendo muito igualado mesmo, né? Em quais são os detalhes que podem potencializar a minha carreira, né? Que podem potencializar a minha empresa, que pode potencializar o meu negócio, né? Eu acho muito legal esse livro. Cara, sem jargão nenhum, eu gosto de ler a Bíblia, cara. Eu acho que é um livro de vida, de gestão. É impressionante como é um livro atual, né? Então tem muita coisa boa ali, sem querer falar de religião, nada disso. Eu sou religioso, gosto disso, mas é um livro, ele nunca vai acabar, ele nunca vai se tornar velho, né? Então acho que é uma leitura boa que todo mundo deve ter em casa, né? Acho muito legal isso. Não, isso você falando aí, cara, Provérbios para mim, Eclesiastes, assim, eu já li 2 vezes, são duas, assim, são 2 partes da Bíblia que eu li, e toda vez que eu leio eu tenho uma interpretação diferente. Então, Exato. com certeza é muito bacana, porque sentimento não é uma coisa que vai mudar. Não existe um sentimento novo. Alegria, angústia, Isso. é os mesmos. Perfeito. Então, isso é milenar. E a Bíblia fala disso, de sentimentos que as pessoas e comportamentos também é milenar. Você não cria um outro comportamento, sentimento, não tem. É amor, é ódio, tudo isso aí que o ser humano já viveu. Isso não vai inovar. Vai inovar o jeito de vender, igual a gente está vendendo aqui na internet, mas é venda. Entendeu? Então, é isso aí. Não, eu comento também, Gustavo, que o ser humano é um amontoado de sentimentos, né? Quando a gente começa a entender isso, cara, é muito legal, né? É muito bom. É isso aí. É muito bom. Não, show de bola, Eduardo. Eu vou tirar um print aqui só para a gente depois repostar. Legal. Já vou mandar aqui. Show. Cara, brigadão, galera. Muito obrigado. Se teve alguma pergunta que não deu para a gente responder aqui, o Eduardo no Instagram dele está disponível, o nosso aqui também. E, cara, posta aí um aprendizado que você teve aqui hoje. Teve tantas frases aí bacanas. Vou ficar com a frase do Eduardo aqui, que a gente é a marca que nós deixamos nas pessoas. Essa aqui vai ser o post que a gente vai fazer aqui no nosso story, porque eu acho bacana demais e reforçou crenças positivas em mim. Então, Eduardo, tenha certeza aí, cara, que você é uma das 5 pessoas aí que eu quero ser a média, tá? Junto aí para aprender mais. Conte com a gente aí o que precisar, tá bom, meu amigo? Obrigado, gente. Obrigado. Fique com Deus. Um abração. Tchau, tchau.